Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira? Neve atinge áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos. O mercado monitora o risco climático e também as negociações da guerra comercial. Brasil relata peste suína clássica. Doença não tem relação com a peste suína africana. É o que esclarece a Associação Brasileira de Proteína Animal. E a gente vai tratar disso hoje e ainda da renda que está em alta, porque produtores rurais investiram no pós-colheita e melhoraram resultados de fazenda lá em Areado, no sul de Minas Gerais. Você vai ver também o risco de temporais para o sul do Brasil e as condições do tempo para o plantio já nas próximas semanas. O Mercado e Companhia já está no ar. Vamos agora analisar o efeito dessa neve que atingiu áreas produtoras de grãos nos Estados Unidos nos preços do mercado agrícola. E claro que está no nosso radar também a reunião entre Estados Unidos e China para saber se vai ou não haver uma trégua na guerra comercial e isso impacta diretamente na formação de preços ao produtor brasileiro. Para essa conversa, a gente recebe hoje o Cristiano Palavro, que é analista da ARC Mercosul. Palavro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Qual é o efeito no mercado desta neve que atingiu áreas produtoras de grãos nesta fase de desenvolvimento da safra dos americanos, hein? Bom, Kelly, como a gente vem falando já há muito tempo, né, o mercado vem monitorando esse risco de frio. O plantio muito atrasado, como vocês colocaram, a neve está chegando até um pouco mais tarde do que a gente viu em anos anteriores e agora ela chega já mas, por sorte dos produtores americanos, ainda muito concentrada no extremo norte aí da região do norte, nas planícies do norte. Então, a gente tem uma possibilidade de frio intenso, podendo chegar até Iowa aí nesse final de semana, porém a neve deve ainda continuar concentrada sobre as Dakotas e partes de Minneapolis. Como isso afeta a produtividade potencial das lavouras? Desculpa interromper você, Palavra. Bom, as produtividades nessas regiões devem ter sim um impacto, principalmente nessas áreas onde a maturação está muito atrasada, porém os efeitos ao mercado ainda não são muito intensos, Kelly. A gente deve ver esse frio se intensificando, essa possibilidade de neve aumentando, trazer efeitos mais intensos no mercado. O mercado segue mais ligado na questão política nesse momento. Então, menos clima e mais foco em guerra comercial. Só para a gente resumir, neve pode impactar o potencial produtivo. O USDA ontem já revisou o potencial produtivo da safra de soja, mas os preços que sobem hoje na Bolsa de Chicago, na sua avaliação, estão muito mais relacionados à expectativa da guerra comercial do que necessariamente de efeito na perda de produtividade por causa do clima. É isso, Palavro? Sim, no caso da soja, é claro que a queda nos estoques divulgados ontem pelo USDA ajudam a impulsionar esse movimento altista. Porém, a demanda é o principal fator positivo aí para o mercado nesse momento. O potencial de demanda com um possível acordo na guerra comercial. Hoje o Trump recebe o vice-premier chinês e a especulação lá em Chicago já fala num acordo, um acordo parcial com os chineses e compras de 15 a 25 milhões de toneladas de soja americana. Como a demanda está depreciada por lá, necessariamente essa demanda vai ser reduzida aqui na América do Sul, o que é preocupante para os nossos prêmios de exportação. E esse volume que você menciona, que há uma expectativa de que ocorra de compras da China pela soja dos Estados Unidos, por soja americana, é um volume acima da média. Explica para a nossa audiência qual o potencial de impacto se isso for confirmado, além dos prêmios aqui nos portos que você mencionou. Bom, o primeiro impacto seriam altas na Bolsa de Chicago. A gente, olhando a oferta e demanda atual, apesar de a gente ter essa redução nos estoques atuais, a gente não vê preços subindo muito acima dos patamares atuais, sem a gente ter um drive de demanda que seriam essas compras chinesas. Esse acordo de 15 a 25 milhões de toneladas seria uma obrigação dos chineses para continuar nas discussões com os americanos. Normalmente, sem guerra comercial, eles comprariam ainda mais dos americanos, só que agora a gente tem uma demanda depreciada. Se a gente tiver compras de 15 a 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, necessariamente esse volume não vai ser comprado aqui no Brasil e na Argentina. Então, apesar do potencial de altas na CBOT, um acordo comercial é prejudicial para o Brasil. Até porque um acordo comercial também traz uma maior calmaria aos mercados financeiros e
pode ter um efeito negativo na questão cambial aqui no Brasil. Agora, antes dessa informação que a gente já está monitorando, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, dos desdobramentos deste encontro entre Trump e os representantes lá da China, o ponto é: ontem, com o relatório do USDA, algumas consultorias no Brasil reportaram negócios até R$ 90, R$ 89,50, exemplo do Porto de Rio Grande. É hora de aproveitar essa sexta-feira, antes do resultado, se vai haver ou não uma trégua, e fechar mais negócios ou não? Quem esperou até agora deve esperar mais. Bom, Kellen, a gente tem riscos enormes aí pela frente. O mercado dando oportunidades, como se diz, né? Lucro a gente coloca no bolso. Realmente o mercado tem trabalhado nesses patamares. Rio Grande é um dos portos que está com um prêmio um pouquinho mais alto do que Santos e Paranaguá, por isso possibilitou essa chegada a até R$ 90 por saco. É um momento interessante, a gente tem muito risco quando fala de questões políticas, a gente nunca sabe o que esperar. Essa expectativa de acordo já existiu anteriormente, um acordo parcial já foi talhado anteriormente e depois ruiu. Então, afirmar o que vai acontecer nessa reunião de hoje é muito difícil, já que política é ainda mais incerta do que o próprio clima e outros fatores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu hoje à tarde com o vice-premier da China, Liu He. O encontro acontece no segundo dia de negociações em Washington, em busca de um acordo para o fim da guerra comercial entre as duas potências. Termina hoje a nova rodada de negociações entre autoridades do alto escalão dos governos americano e chinês. A expectativa é para o encontro que acontece à tarde entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-premier da China, Liu He. Ontem, Trump afirmou que são os negociadores americanos que vão determinar se vai haver um acordo comercial ou não. O mandatário também comentou que os chineses foram gentis nas conversas lideradas por Liu He e pelo representante comercial americano Roberto Lighthizer, o secretário de Tesouro do país, Steven Mnuchin. Caso não haja acordo, um novo aumento de tarifas dos Estados Unidos sobre 250 bilhões de dólares em produtos da China, de 25% para 30%, está programado para ocorrer no próximo dia 15 de outubro. E ainda sobre guerra comercial, um comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora há pouco, no Twitter, dizendo que coisas boas estão acontecendo na reunião com a China, animou o mercado. Vamos saber agora, com o Pedro Deineca, que é sócio da MD Commodities, se há sinais, então, de que haverá uma trégua na guerra comercial nesta reunião de hoje. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Quais os sinais que você está percebendo, hein? O mercado, por um lado, o mercado ainda continua cético, né, porque ao longo desses mais de 18 meses de guerra comercial tivemos inúmeros tweets positivos, né, e negativos ao mesmo tempo. Mas aquela velha história do Pedro e o Lobo, né, aquela historinha do Pedro e o Lobo, toda vez que fala olha o Lobo não está lá, então o mercado agora ele não acredita muito. Porém, essa situação agora é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Nós, na MD, a gente vem indicando para os nossos clientes que nós somos muito céticos em relação a um acordo completo. Um acordo completo, na nossa opinião, onde todos os requisitos que os norte-americanos estão querendo dos chineses e vice-versa, será muito difícil acontecer, principalmente no que se diz respeito à propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, etc. e tal. Porém, no lado comercial, ambos os países tem muito a ganhar, e não só isso, a economia global tem muito a ganhar, mas principalmente falando politicamente, dentro de cada um de seus países, tanto o Trump quanto o Xi Jinping, eles têm muito a ganhar com um mini acordo. Então é o que nós acreditamos que finalmente parece que as delegações, tanto da China quanto dos Estados Unidos, estão compreendendo isso e que, se eles conseguirem separar os assuntos, por um lado, a situação de propriedade intelectual, tudo isso que eu acabei de mencionar, e por outro lado, o lado comercial. Os chineses, eles estão prontos para fazer um acordo comercial faz tempo. Eles querem discutir dinheiro, coisas econômicas, vamos lá, vamos aí reduzir o déficit da balança comercial com os norte-americanos, não temos problema nenhum fazendo isso. Tanto até porque beneficia muito os chineses nesse curto prazo comprar soja norte-americana, comprar milho norte-americano, porque estão baratos no mercado ainda, tá? Mas então esse otimismo por agora, Kellen, é porque há uma percepção de que ambas as delegações finalmente estão compreendendo que
Se continuarem discutindo todos os assuntos de uma vez só e tentarem fazer um acordo completo, isso vai ser muito difícil e a guerra vai continuar. Se eles conseguirem separar o lado comercial desse outro lado mais político, digamos assim, temos chances maiores de sucesso, quem sabe, de um anúncio positivo ainda este final de semana. Agora, o ponto é, existem várias nuances neste tema. Você separou bem o lado comercial, o lado político, e nós temos ainda uma outra faceta, que é a faceta do mercado agrícola, que aqui no Brasil foi altamente beneficiado pela formação dos preços, portos pagando mais pela soja do Brasil. 2018, 2019, a gente viu esse cenário. Qual é a sua indicação para o produtor que, está semeando a safra aqui no Brasil, uma das safras que tem um dos custos mais altos dos últimos anos, e ele quer saber, será que eu travo um pouco e vendo a minha safra nova hoje, antes da chance de ter uma trégua da guerra comercial, ou não? Isso é tudo uma questão de tempo e eles não vão se acertar mesmo. Excelente pergunta, excelente ponto. A gente coloca para os nossos clientes que nós temos eventos, toda vez que nós estamos falando de China e Estados Unidos, da guerra comercial, desde que ela começou para valer, são eventos binários. Toda vez que temos uma expectativa, literalmente eventos binários. Se de repente tivermos um anúncio positivo, sim, prêmios no Brasil vão cair, já estão longe dos níveis altos que atingiram algumas semanas e meses atrás, mas prêmios, claro, que podem cair ainda mais no Brasil. A questão é, o potencial de alta em Chicago, por exemplo, é maior do que o potencial de baixa nos prêmios? No primeiro momento, nós diríamos que talvez sim, mas aí a gente entra numa discussão, né, Kellen, de gestão de risco, porque o mercado de soja já teve um rebote excelente, o câmbio, para quem faz as vendas em reais, está a níveis fantásticos, que na nossa opinião não são sustentáveis no longo prazo, médio e longo prazo, então são momentos importantes. A gente sempre fala para o cliente ter a coragem de vender quando o mercado está subindo, mas o cliente sempre acredita que vem um pouco mais, né? O produtor ele quer um pouco mais. Então, nessas horas tem que lembrar da gestão de risco e que, apesar do otimismo que temos no mercado e da possibilidade de altas maiores, sim, em Chicago, caso haja um anúncio positivo, primeiro, essa alta pode ser extremamente temporária e, segundo, também existe a outra parte do evento binário, que da mesma forma que em maio o mercado estava bastante otimista em relação ao acordo, e aí no domingo, na hora do almoço, o presidente Trump veio e literalmente chutou a canela dos chineses e anunciou novos impostos e o mercado derreteu na segunda-feira, na semana seguinte. Então temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Ou seja, você está dizendo para o nosso telespectador observar atentamente a conjuntura atual, que na sua visão ela é uma conjuntura que garante rentabilidade nos patamares de preço atual, ou seja, é hora de observar se não vale a pena vender um pouco. É isso que você disse. É a gestão de risco, o produtor tem que saber a margem dele e saber, deu margem positiva dentro do cenário extremamente volátil que nós temos, apesar do otimismo, temos que tomar cuidado e prezar pela margem. O Ministério da Agricultura confirmou nesta semana mais um foco de peste suína clássica. O caso foi no município de Traipu, em Alagoas. O Brasil agora registra 64 focos da doença em 3 estados, segundo dados oficiais. Hoje, especialistas avaliaram o risco do vírus avançar para outras regiões do país. Vamos ver. 3 estados já foram afetados pela peste suína clássica, Piauí, Ceará e Alagoas. E essa semana o Ministério da Agricultura registrou mais um caso em Alagoas. Eu estou aqui com o professor Luiz Guilherme Oliveira, que é professor da Unesp de Jaboticabal. O que preocupa é que esse caso registrado agora pelo Ministério essa semana foi justamente na fronteira com estados que não têm mais essa doença. O que pode ser feito para evitar esse avanço? Olha, o Ministério da Agricultura, junto com os órgãos estaduais de defesa agropecuária, estão montando forças-tarefas nessa região. Então, o que é importante para nós é realmente tomarmos ações de erradicação o mais rápido possível para que isso não chegue a entrar ou se espalhar ainda mais os focos, para que a gente não aumente aí o número de focos ou, enfim, que a doença não se espalhe. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que ele está próximo, na borda, né, de uma região que ela é reconhecida internacionalmente como livre. Isso pode afetar não só o estado da borda, mas uma série de estados que fazem parte dessa região, como, por exemplo, o estado do Paraná,
que é um estado muito produtor de suínos, que tem uma suinocultura aí robusta, e ele pode perder o status de área livre de peste suína clássica devido ao foco que vai acontecer, que pode acontecer nessa área livre em estados da região Nordeste, por exemplo. A assessora do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura falou sobre as ações que estão sendo adotadas para prevenir o avanço do vírus. Foram já registrados 64 focos entre Ceará, Piauí e Alagoas. Todos os animais que são identificados positivos, suas unidades epidemiológicas e os vínculos são sacrificados, é um sacrifício sanitário. Esses animais são enterrados e dessa forma eles deixam de estar contribuindo para a disseminação do vírus. O Ministério da Agricultura, ele trabalha em parceria com as secretarias de agricultura do Ceará, do Piauí e de Alagoas. Na verdade, eles são os órgãos executores, eles fazem um trabalho de vigilância, identificam os focos e eles são os responsáveis por fazer o sacrifício desses animais. A vacinação no Brasil contra a peste suína clássica, ela é proibida por lei. Então, a nossa legislação ela não permite a vacinação e o Ministério tem avaliado dentro do plano que nós vamos fazer um plano estratégico PSC, Brasil Livre de PSC, o uso da vacina. Bom, atualmente o Brasil é dividido em duas partes quando se trata da peste suína clássica. Vejam só, neste mapa aqui que a Federação da Agricultura do Paraná desenvolveu e que mostra essa divisão. Zona não livre de peste suína clássica é a que está em vermelho no mapa. Veja que pega muito mais a região nordeste e também norte do país. E em verde é a zona livre de peste suína clássica, que está aqui na sua tela também, marcada em verde. Vejam que é do centro-sul para baixo prioritariamente. Este foi um gráfico, né? Foi um mapa desenhado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que a gente divide aqui com vocês para ilustrar. Dito isso, nós vamos até Brasília, porque a Associação Brasileira de Proteína Animal, hoje a BPA, divulgou uma nota dizendo que é importantíssimo ficar claro que a peste suína clássica não tem nada a ver com a peste suína africana, que é aquela doença que está afetando os rebanhos lá da Ásia, do leste europeu. Isso é importantíssimo ficar claro num primeiro momento, não é mesmo? Benedito Rosa, comentarista do Canal Coral, que está ao vivo de Brasília. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham no Mercado de Companhia. Sim, a BPA está chamando a atenção para algo elementar. São vírus diferentes, embora tenham um efeito orgânico e na vida dos suínos de forma desastrosa. O vírus da peste suína clássica está presente no Nordeste e Norte do Brasil há muito tempo, já se transformou em algo endêmico. E a principal causa da não remoção, da não eliminação desse vírus, infelizmente, são diversas dificuldades, e uma delas é o fato de que são animais criados soltos, a agricultura familiar que precisa sobreviver com esses animais, a dificuldade de eliminar esses animais sem ter um fundo para indenizar as pessoas. Isso vem atravessando décadas e o Brasil conseguiu fazer uma linha divisória, isolando os estados que estão com esse problema endêmico há muito tempo e, especialmente na fronteira com a Bahia, há um controle rigoroso ali. O receio é de que esses vírus possam, através de carrapatos, carne desses animais comercializados, venda de animais, javalis, possam trazer o vírus para a região livre. Isso afeta a imagem do Brasil junto ao exterior, ainda que estejamos falando de peste suína clássica. O outro tema é a peste suína africana, como diz o nome, é endêmica na África por razões similares. E da África ela se expandiu para a Eurásia, para a Europa Oriental, chegou na Península Ibérica, entrou no Brasil com carne de avião, que transportou resto de comida de avião de Angola para o Rio de Janeiro. Em 1978, a ação do Ministério da Agricultura foi brilhante, eliminamos o foco, nunca mais tivemos notícia disso
no Brasil e em todo o Brasil, e esperamos que não aconteça mais. Porém, para conseguir manter esse status de livre de peste suína africana, é preciso reforçar os controles em aeroportos, em entrada de carne de animais suínos no Brasil, e chama atenção para a presença de javalis que estão sem controle numa área que corresponde a 95% de toda a produção de carne suína do Brasil está na zona livre de peste suína africana. Ou seja, temos que vigiar isso com muito cuidado para que não ocorra uma tragédia aí e impeça as nossas exportações, que só nos primeiros 7 meses renderam mais de 400 milhões de dólares, são 700 mil toneladas de carne suína exportadas, e também, Kellen, o nosso mercado interno, já estamos com 16 quilos per capita ano de consumo de carne suína. O consumidor brasileiro também quer saber que está comendo carne de primeira qualidade, não? Bom, Benedito, muito importante os pontos que você levanta. Primeiro, que a peste suína clássica não tem a ver com a peste suína africana. O Brasil não tem peste suína africana desde a década de 70, conforme o Benedito deixou muito claro. Agora, a gente precisa entender, além das necessidades de investimentos para cuidar da nossa sanidade e garantir que a gente fique muito longe dessa peste suína africana, é importante a gente entender que sinais a gente está recebendo ao ver novos focos de peste suína clássica e o risco desta doença se espalhar para outras regiões, conforme o professor da Unesp também mencionou. Claro. Kellen, os meus colegas e ex-colegas lá do Ministério da Agricultura me ensinaram que, no caso da peste suína clássica, ela está causando problemas e prejuízos na região afetada, no norte e nordeste, mas isso é universal. A resistência dos animais que estão convivendo com esse vírus há muito tempo é maior do que um animal que nunca teve contato com esse vírus no sul, sudeste do Brasil, que seria uma reação muito forte. Portanto, o cuidado, o controle nas fronteiras, o reforço no orçamento do Ministério da Agricultura e prioridade. Não basta recursos apenas orçamentários, mas programas que tenham prioridade no Ministério da Agricultura, com equipe técnica, diagnóstico rápido, laboratorial, ação rápida e fundo de indenização em caso de ocorrer focos da própria peste suína clássica. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.